Então, pessoal, bem-vindos, né, ao nosso curso de Geometria Analítica e Vetores ofertado pela Universidade Federal do Maranhão. Essa aqui será a nossa aula número 9. Antes de começar a aula número 9, né, gostaria de lembrar o que foi feito na aula número 8, né, para contextualizar um pouco o que estamos fazendo. Então, nessa aula, né, nós começamos a falar sobre o seguinte. Então, dado uma linha L, né, já sabemos que existe uma função linear, m e k reais, tais que o gráfico de f coincide com ele, ou seja, dado uma linha L no plano cartesiano que não seja vertical, você sempre pode encontrar uma função que tenha uma função linear que tenha gráfico essa recta L. Então, nessa aula número 8, né, nós contextualizamos esse número aqui, esse número k, né? Esse número k foi contextualizado, né? E geometricamente esse número k é a segunda entrada, né? Do par 0k, esse é o par, né? Que é o ponto de intersecção entre a linha L, a linha dada, e o eixo Y. Ou seja, esse ponto aqui, né? Representa o ponto de corte da linha com o eixo, com o eixo Y, né? Aí depois, nós nos perguntamos, né, se também é possível contextualizar esse número IM. Esse número não é simplesmente um número que multiplica a x, ou seja, lembra que, bom, tu tem a função aqui, o sea, tem a recta numérica, tem a função. Tu pensa f como uma máquina. Isso aqui é o domínio da f, conjunto dos números reais, e o contradomínio da f, conjunto dos números reais. Então, o que tu estou falando é que, bom, a cada x aqui, pá, 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 f le faz corresponder um número real que está no contradomínio. E esse número real vem dado pela fórmula mx mais k. Ou seja, aquilo que entrou na máquina, tu deve fazer o quê? Bom, aquilo que entrou vezes um número m, mais um número k. Esse mais um número k, já sabemos o que representa esse k, geometricamente. Esse K é a segunda entrada de um ponto que vem da intersecção do gráfico de f, que é a L, né, com o eixo Y. Agora nós queremos interpretar o número m, né? Seguramente no ensino médio te ensinaram de que esse número se chama a inclinação da linha, né? Mas nós queremos interpretar isso, esse número, né? E aí, eu disse, né, nessa aula número 8, que esse número chamado de inclinação, te ayuda a, por ejemplo, determinar cuándo es que esa línea L, ¿no? En particular se intersecta con otra línea dada, que no sea vertical. Bueno, es aquí, digamos esa línea aquí. Esa línea aquí vamos a llamar de L baja. Entonces, esas dos líneas, tú estás viendo, ¿no? Que esas dos líneas se están intersecando. Se intersecan, ¿no? En un punto. Vamos a llamar de ese punto de corte, ¿no? Vamos a llamar de corte. Corte es un punto. Como es un punto, él es un par. Então, ele tem uma primeira entrada, C1, ele tem uma segunda entrada, C2. O sea, corte, ele se identifica com uma lista ordenada de tamanho 2, C1, C2. Então, essa M, né, esse M aqui, te vai falar, né, te vai dar um critério, né, te vai dizer se essas duas linhas se cortam ou não. Aí nós estamos enxergando que as linhas se cortam, mas usando inclinações, né, a inclinação dessa linha e a inclinação dessa linha, nós não precisamos desenhar as linhas para saber, através das suas inclinações, se essas duas linhas se cortam ou não, né? Então, essa inclinação de essa aqui e a inclinação dessa aqui vai te permitir decidir se as linhas se cortam ou não, beleza? Ok. Isso por um lado. Agora,
Na aula número 8 nós começamos a falar de equações lineares, né, de mais de 3 variáveis. E especificamente nós começamos a falar disso porque, dado essa figura aqui geométrica, né, duas linhas se cortando, tu queres saber primeiro se as linhas se cortam. Então já te digo que as inclinações dessas linhas vão te fornecer essa tal informação. Agora, para conhecer as entradas desse cara aqui, ou seja, as coordenadas, ou seja, as entradas C1, C2, tu precisaria ir no mundo algébrico. E quando tu vai no mundo algébrico, isto é, tu vai identificar essa linha vermelhinha, né? Com a sua equação linear. Digamos que aqui A1x mais A2y igual a B1. Pronto. E agora, tu identifica essa linha azul, né? E digamos que essa linha azul tem equação, né, atrelada a ela a seguinte: A3x mais A4y igual a B2. Então, tu tens essas duas equações. Então, se tu tens essas duas equações, temos construído agora que um sistema A1x mais A2y igual a B1 e aqui A3x mais A4y igual a B2. Isso aqui é um exemplo de um sistema, né? Sistema de equações lineares. Nesse caso, duas equações com duas incógnitas. Então, por essa razão, eu fugi um pouco, né, do negócio da inclinação e comecei, né, a estudar sistemas de equações lineares, tendo em vista que este curso também fala sobre vetores, né? Então, em algum momento, os vetores, né, entrarão na parada neste curso. Ya entraron cuando yo definí listas ordenadas de tamaño n. A lo longo del curso veremos que una lista ordenada de tamaño n es de facto un vetor. Llamaremos de vetor. No más, entonces por esa razón parece que yo estoy ahora fugindo de mi objetivo principal, que era interpretar geométricamente aquel número que está multiplicando a x. Mas tudo bem. Fugi um pouco, mas de aqui a pouco voltaré. Então, os objetos que que foram introduzidos na aula número 8 foram as equações lineares em N variáveis. E eu disse, né, nessa aula o seguinte: olha, dado o natural N, escolha N mais 1 números reais. Uma vez que tu escolhi esses números, né, etiqueta esses números. E as etiquetas escolhidas foram essas aqui. Aqui há N números. Aqui há N. N números. E aqui há um número a mais. Portanto, tu tem N mais um números, que foi o que eu disse lá. Né? Com esses números dados, então aqui A1, A2, A3, A4, papá, não se sabe. Bom, aqui há N, digamos, e aqui um B. E com esses N mais um números, tu construi um objeto, né? Esse objeto é esse aqui, né? A esse objeto chamamos de equação lineal em N variáveis. As variáveis dessa equação nós etiquetamos com as letras x1, x2, x3, x4, x5, até xn. E ele percorre, né, os naturais até n, né? Ou seja, de 1 até n, que é o natural que foi fixado. Também, na aula número 8, foram definidas as listas ordenadas de números reais de tamanho n. Né? Então, nesse caso, de novo, né, fixa um natural e a partir desse natural cria, né, n números reais e etiqueta-os dessa forma. Digamos que são assim. X1, X2, X3, xn, né? N é o número natural que tu fixou.
Então, uma vez que tu etiquetes esses N números, da forma X1, X2, X3, pá, tu vai colocar um parêntese, assim, ó, pá, né? Uma vez que eles fiquem, né, com essa disposição, aí é porque tu disse, né, na tua escritura que X1 é o primeiro elemento dessa disposição da lista, X2 é o segundo, X3 é o terceiro, pá, até Xn, né? Então, a ordem dos números na lista, né, indica a posição do número nesse objeto. E o tamanho n se refieren a quantidade de números que aparecem nessa lista. E foi perguntado, né? Dado uma equação linear, o que interessa saber dela? Interessa saber quem é o conjunto solução. Então, isso aqui se chama o conjunto solução da equação, dada, né? Da equação linear dada. Nesse conjunto, tu vai colocar todas as listas de tamanho n, né? De números reais que satisfazem a equação. Satisfacer, ya tú sabes o que é, né? Está simbolizado aqui, né? Como assim, ó, quando tu substitui x1 por R1, x2 por R2, x3 por R3, até xn por Rn, quando tu substitui essas variáveis por esses números na equação, né? Que é essa aqui, então a suma de todos esses números te tem que dar igual que ao termo constante, nesse caso B. Então, todas as listas que façam isso, tu coloca numa sacolinha. Nessa sacolinha é o conjunto solução da equação, né? Esse conjunto contém todas as listas que satisfazem a equação. Então, estou fazendo um resumo. Aí, né, definimos o Rn como o conjunto das listas ordenadas de tamanho n, reais. Então, todos os números que aparecem na lista são reais. Beleza? Agora foram definidas três operações, por enquanto, nesse conjunto Rn, né? A igualdade, então já sabemos quando é que duas listas ordenadas de tamanho n são iguais, né? O símbolo que usamos foi isto aqui, então dizemos que x são e y são duas listas do mesmo tamanho, são iguais se componente a componente ou entrada por entrada são iguais, né? Esta igualdade aqui, esse símbolo, é igualdade entre listas. E esse símbolo aqui é igualdade entre reais. Definimos também suma entre duas listas do mesmo tamanho. Então, si essa aqui é uma lista formada por esses números e essa aqui é outra lista formada por números também, né? Como é que sumas duas listas? Bom, entrada por entrada. A primeira entrada da primeira lista com a primeira entrada da segunda lista, a segunda entrada da primeira lista mais a segunda entrada da segunda lista e assim sucessivamente. Também definimos multiplicação, mas a multiplicação foi entre um real e uma lista. Por enquanto, vamos fazer assim. Beleza? Então, aí nesse caso, pego um real, que indiquei por alfa, e isso aqui é uma lista ordenada de números reais de tamanho n, e por definição tu faz assim, multiplica o real por cada elemento da lista, ou por cada entrada. Beleza, entonces esas fueron las tres operaciones básicas que fueron introducidas en la aula número 8. Aí nos perguntamos em quais RNs nós podemos fazer geometria. Então, nesse desenho aí, neste aqui, né? Isso que tu conheces como plano cartesiano. Isso aqui é o eixo X, o eixo Y. E a ideia é que a cada ponto do plano, tu le faz corresponder uma lista ordenada de tamanho 2. Por exemplo, se eu me paro aqui, um ponto P, esse ponto P, ele é uma lista? Sim. É uma lista com primeira entrada, mira, 2, e segunda entrada, 3. Então, P é de fato a lista
2, 3. Por ejemplo, ese punto aquí, digamos llamar de qué. Ese punto que él se identifica con qué lista, con la lista con primera entrada -3 y segunda entrada 0. Ese punto aquí, vamos a llamar de R-son. Ese R-son, segundo ISO, se identifica con la lista con primera entrada -2 y segunda entrada -2. Eso aquí, -2, -2. Entonces se supone que tú sabes hacer isso desde criança, né? Do ensino medio. Ahora, una lista ordenada de tamaño 2 también se identifica con un punto en un plano. Por ejemplo, a lista -1, un medio, -1, un medio, primera entrada -1 y segunda entrada un medio, se identifica con qué punto. Bueno, aquí -1, aquí a mitad de un medio, ¿no? Entonces tú haces así. Pa, 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 pa. Entonces su punto, ¿no? Z. Z son se identifica con a lista -1 medio. Este tipo de cosas tú sabes hacer. Entonces, ese plano, ¿no? Se aritmetiza. Y un modelo es o R2. Entonces, R2 tú puedes enxergarlo geométricamente como un plano, ¿no? Un plano con coordenadas. Un plano en que cada punto se enxerga como un par ordenado, ¿no? Con una lista ordenada de tamaño 2. Então, isso também pode ser feito em R3. Então, em R2, conjunto das listas ordenadas de tamaño 2. Então, aqui um plano. Plano cartesiano. É o que tu sabes. Agora, R3. A, B, C. A, B, C. Reais. Então, R3 é o conjunto das listas ordenadas de tamaño 3. E isso aí, né? Então, o que tu faz? Tu construe 3 rectas numéricas graduadas, mas esas reguas son infinitas. Construye 3 reguas. En español yo dice regras, reguas. Beleza. Esse aqui o eixo X, esse aqui o eixo Y, isso aqui o eixo Z. Né? Então, são 3 réguas. E essas réguas se cortam num único ponto. Esse ponto aqui, no espaço, né? Agora, com essas 3 réguas, tu cria o espaço. Esse ponto aqui se identifica con una lista ordenada de tamaño 3, que sería 0, 0, 0. Ahora, puntos que fiquen no eixo Z, por ejemplo, ese puntinho aquí, que vamos a llamar de P. Todos esos puntos que fiquen en ese eixo Y, que es el eixo que está paradinho y tal. Tiene primera entrada 0, segunda entrada 0 y tercera entrada, ¿no? Ese número aquí. Ese número aquí es un número 1, segundo a graduación na régua. Esse 1 está à direita do 0. Né? E esse número aqui. Esse ponto aqui. Bom, esse ponto aqui, eu sei que a primeira entrada é 0. A segunda entrada é 0. Agora, a terceira entrada tem que ser um real. Mas qual real é esse? Bom, é o real que está a X unidades à direita de 0. Eu digo à direita porque, por esta razão. Então, de fato, tu construi 3 réguas. Digamos que essas réguas têm as mesmas unidades de medida.
As mismas graduações, 0, 1. R, R, R. Mas acontece, né, que pela disposição que está lá, né? Essa primeira R tu etiqueta como eixo X. Uma segunda, ela fica paradinha, né? Digamos. Tu leva aqui e corta aqui, entendeu? Corta de tal manera que essas rectas formem um ângulo de 90 graus. E a outra, né? Aí tu coloca a outra aqui. Então vamos chamar que essa seja o eixo Z, né? E assim, o que te quero dizer que com essas três linhas, tu vai criar o espaço. O que tu está vendo aqui. Na linha que está paradinha, né? Tu vai colocar todos aqueles pontos que se identifican con listas da forma. Primera entrada 0, segunda entrada 0 y tercera entrada, ¿no? Todo depende si ese número está a derecha de 0 o a izquierda de 0 o si el propio es 0, ¿no? Entonces tú asocias a tercera entrada como siendo que un número que está a X unidades de 0, ¿no? Puede ser que está a derecha o a izquierda. Ahora, si un punto fica aquí, no es X, por ejemplo, ese punto aquí, vamos a usar uma letra aqui, R. Esse ponto R está no eixo X. Agora, para esse ponto, tu vai usar que? Tu vai identificar com que listas? Listas da forma segunda entrada, 0, terceira entrada, 0 e primeira entrada, né? O número real que estiver a X unidades à direita ou à esquerda de 0. Nesse caso, está à direita. Essa recta está orientada. Então, nesse caso, é 2. Então, todo ponto que fica aqui sempre tem segunda entrada e terceira entrada zeros. E a primeira entrada, tudo depende. Tu associa a primeira entrada será, né, o número real que está a X unidades, né, do zero, né, nessa recta. Reciprocamente, o negócio cai, cara. Reciprocamente, se o ponto está no eixo Y, digamos esse aqui, vamos chamar esse PQS, PQ, né? Esse. Então, nessa linha, ficam todos os pontos. Esses pontos, né, que ficam nessa linha, tu os identificas com listas da forma primeira entrada 0, terceira entrada 0. Agora, para a segunda entrada, né? Bom, eu não irei usar X para não te confundir mais. Y. Opa. Aquele número real que está a Y unidades, né? À direita ou à esquerda de 0. Eu não sei que, aparentemente é a metade, né? O ponto meio desse cara com esse cara. 2.5, né? Então a Y associa 2.5. Então esse seria, esse cara aqui se identifica com a lista 0, 2.5, 0, né? Beleza. Bom, e se o ponto não fica sobre os eixos e fica, por exemplo, aqui nessa lâmina cinza, tu faz o quê? Bom, e se o ponto não fica aí, senão que se levantou da... Bom, então nesse caso, eu vou te mostrar a GeoGebra, né? Que fique mais fácil para eu te mostrar. Então, digamos esse negócio que tu tá enxergando aí, né? Aqui, pac, usou a ferramenta objeto, né? Para colocar o ponto aqui e não se sai. Tu tá vendo duas imagens. Esse ponto aqui e esse ponto do outro lado.
Acontece que esse plano aqui, ele está sendo enxergado aqui, né? Vamos tirar esse, o eixo. Vamos tirar o eixo Z. Então, se eu tiro o eixo Z, né? Então, esse plano está sendo enxergado ele aqui de deitadinho, né? Pronto, eu deitei, mas eu posso ver ele paradinho, né? Bom, assim, ó. Pronto, isso que tu está enxergando lá, mas como nós estamos num espaço, ele ficou deitadinho. Então, aqui, né? Eu sei as coordenadas desse ponto. Bastaria que trazar paralelas. Recta, espera aí. Recta paralela ao eixo Y. Recta paralela ao eixo Z. Yo tendría que saber quién es ese cara aquí, ese número, y precisaría saber quién es ese cara aquí. De esa forma asocio a ese punto una lista. Eso mismo tú haces aquí. Digamos ese punto aquí. Entonces, en teoría, ese punto aquí es la lista de primera entrada 1 y de segunda entrada 2. Bueno, aquí a misma lista. Acontece que aquí a lista va a tener tamaño 3. Y a tercera entrada, en ese caso aquí es 0, ¿no? Entonces aquí, primera entrada es 1, segunda entrada 2, coloca aquí, y tercera entrada 0. Vamos a colocar otro punto. Ese aquí, Ah, ficou no eixo X. Então, esse ponto aqui se identifica com a lista -1, 0. Então, e aqui? Aqui também. Olha, vamos lá. -1, 0. Primera entrada, -1. El -1 está que a cuántas unidades de 0? A una unidad. Porém, está a izquierda. Por eso que tú colocas -1. A segunda entrada es 0 y a tercera entrada es 0. Mas, bom, tudo bem. E se o ponto ele sai? Bom, então aqui precisamos do eixo. Bom, aí eu deixo de tarefa para ti como é que agora, né, a esse ponto, qual lista associamos? Então, em teoria, né, nós temos que associar uma lista, mas qual lista é essa? Digamos que eu quero, por exemplo, o ponto e vice-versa, né? Digamos que eu pego a lista 1, 2, 3, né? Essa lista 1, 3, que ponto é esse? Isso é tarefa para ti. Saber como é que é GeoGebra, né? GeoGebra identificou essa lista com esse ponto aqui. Mas como que eu tenho esse ponto, né? Sabendo que ele vem, né? Ele vem da lista 1, 2, 3. Beleza? Então, deixo isso para ti. Então, o que eu te quero dizer com isso, né? É que em quais RN nós podemos fazer geometria? Em R2 e em R3. Agora, se N é maior que 4, se N é maior que 4, aí já não podemos fazer mais geometria, né? Nossos olhos não enxergam, né? Geometria no sentido de enxergar as coisas. Mas podemos fazer que? Álgebra. E este curso tem isso. Este curso mexe com esses objetos, né? Com esses conjuntos RN. O problema é que só no R2 e em R3 é que onde nós podemos enxergar e onde podemos fazer esse tipo de geometria, que é a geometria que se enxerga, né? Bom, este foi o resumo, né? Na segunda parte, já entraré, né, com o que corresponde à aula de hoje, que seria a aula número 9, né? Eu vou falar de sistemas de equações. Então, vou deixar por aí para que a pessoa, se quiser, não veja este resumo e entre imediatamente, né, à aula de hoje. Vou cortar.